Boa noite, povo de Deus. Que bom que a gente está aqui, que legal que você veio. Estou muito feliz pela presença de cada um de vocês. Eu quero bater um papo com vocês nessa noite. Na verdade, dar continuidade àquilo que a gente começou no encontro passado, né? Nós começamos aí falando sobre esse tema, sobre sexo. E, embora da outra vez, nós assim acabamos introduzindo de uma maneira diferente, eu precisava fazer aquilo. Quem estava aqui da outra vez? Legal, uma boa parte de vocês. Quem que não estava aqui, todos os demais, né? E eu introduzi, eu precisei falar algumas coisas que fugiam um pouco do tema sexo, não foi? Então eu introduzi ali, respondendo 3 perguntas, eu não sei quantos de vocês lembram, essas 3 perguntas que nós temos dentro de nós. Quais são as 3 perguntas? Eu falei, primeiro, se eu podia ajudar vocês de alguma forma, né? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, isso tem a ver com habilidade. Será que esse cara ele tem habilidade para me ajudar? Segunda pergunta que todo mundo faz, e eu respondi para vocês, é se eu queria ajudar vocês. E ali eu contei alguns causos, é sempre bom a gente contar alguns causos que ilustra bem, né? Contei algumas histórias de pessoas que eu ajudei, né? E essas pessoas são pessoas que eu nunca tive um retorno, vamos dizer assim, nenhum dessas pessoas. São pessoas que eu ajudei sem nenhum interesse, né? Então, realmente, é algo que faz parte da minha natureza, nova natureza, ou seja, de um homem que nasceu de novo, um homem que tem Jesus no coração, o desejo de abençoar outras pessoas, não importa quem. Não é? E a última pergunta tem a ver com confiança, e essa aí eu tive que falar para vocês que isso aí é só caminhando junto. E aí citei alguns exemplos de pessoas que estão, até errei. Eu falei do Jefferson, o Jefão. Cadê o Jefão? O Jefão está aí? Está orando? Jefão? O Jefão está comigo, eu falei que ele estava há 15 anos comigo. Na verdade, não. Está comigo há 18 anos. Né? Já 18 anos. O Mateus tem 18 anos de idade. A esposa dele, na época, não podia ter filho. Ela já tinha perdido, se não me engano, 3 gestações, né, Jefferson? 3 gestações.
E aí foi nesse processo de muita dor, de muito sofrimento, um casal novo, não podendo ter filhos, ela estava sofrendo e ela foi para a igreja. E ali nós nos conhecemos, oramos, e ela engravidou de um rapaz, né, no meninão, e nós acompanhamos todo o processo da gravidez. Então já faz mais de 18 anos que a gente está caminhando junto. Cadê o Mateus? Mateus? Olha lá o Mateus lá no fundo, lá, ó. Mateus é fruto de uma oração, uma cura que foi Deus, que daí a Tisa, né, a Meirelise engravidou. Eu respondi essas 3 perguntas, e aí depois a gente entrou para falar um pouquinho de sexo, e eu vou ter que recapitular algumas coisas com vocês, para o quê? Para nortear aqueles que não estavam aqui no outro encontro. Só que é sempre bom, mesmo você que estava aqui, deixa eu dizer uma coisa, é sempre bom a gente ser lembrado de coisas que a gente já sabe. A gente sabe de um monte de coisa, só que de vez em quando é preciso ser lembrado dessas coisas, porque a gente tem uma mania de deixar de lado, de não praticar. Até existe uma premissa bíblica que diz que aquele que é apenas ouvinte e não é praticante, essa pessoa está enganando a ela mesma, não é? É feio enganar os outros, sim ou não? Agora imagina você ficar enganando você mesmo, aí é uma vida de ilusão, não faça isso não. Nós temos que ser ouvintes e praticantes. Então eu vou reforçar alguns pontos da palestra passada, eu quero começar aqui recapitulando com vocês. Nós falamos de vários transtornos que afligem homens e mulheres, e um dos transtornos que a gente falou, e o negócio pega, cara, o negócio pega, olhe para mim por favor. O negócio pega e pega mesmo, porque uma pesquisa encomendada pela Rede Globo, isso do ano de 2010, um Globo Repórter, né, dizendo que 80% das mulheres casadas que foram entrevistadas disseram que são insatisfeitas na sua vida sexual. 80%. Joga para nós ali, joga para nós. Desliga a luz fazendo favor. Não sei se você vai conseguir ver bem, nós estamos ainda com um pouco de dificuldade nos slides, mas olha lá, ó. Você sabia que em pesquisa realizada pelo Globo Repórter em 2010, 80% das mulheres casadas se disseram insatisfeitas com a sua vida sexual? Todo mundo está conseguindo enxergar ali o slide? 80%. E aí a pergunta, e você? Se importa? O conhecimento pode mudar atitudes. Obviamente que só o conhecimento, por si só, não vai adiantar, né? Diz que você pode ter 1 tonelada de conhecimento, mas se você não tiver 1 grama de ação, nada muda. É melhor você ter 1 grama de ação do que apenas uma tonelada de conhecimento sem atitude. Todo mundo está entendendo? 80%. Nós estamos aqui num grupo de mais ou menos 100 homens. Quantos homens desses que estão aqui são casados, têm esposas? Você parou para perguntar para você mesmo? Essa pergunta a gente não faz para os outros não, a gente faz para a gente mesmo. Você parou para refletir que talvez hajam aqui 80 mulheres insatisfeitas com a sua vida sexual? Você já parou para pensar que talvez a sua esposa não está nada bem? E que talvez você nunca se atentou para isso? Por quê? Porque você está pensando só no seu lado? Se você está se satisfazendo, se você está atingindo o seu objetivo, e eu falei aqui, né, que o objetivo do homem é gozar, é ejacular, né? E não fica assim escandalizado por eu usar o termo gozar, porque é bíblico, né? A palavra gozar significa êxtase, você está chegando no ápice, então não tem nada a ver. A Bíblia chega a dizer que o reino de Deus é um reino de paz, é um reino de justiça, é um reino de gozo. É gozo, a vida com Deus é gozo, é extrema alegria. E o homem, às vezes, ele só pensa em gozar. Ele acha que a mulher é um saco de esperma, não é? E que ele vai colocar o pênis dele lá dentro, ele pensa que sexo, na visão masculina, sexo é penetração. Eu vou penetrar e aí eu vou gozar, cumprir o meu objetivo, relaxei, porque relaxa mesmo. Existe uma situação, já eu vou falar, né, que é chamado, pela ciência, né, é chamado de estágio refratário. Depois que o homem goza, depois que o homem ejacula, o que ele faz? Relaxa. E depois eu vou desmentir um mito, mas eu preciso correr. Joga o próximo slide. O próximo slide diz que... Cadê? Você sabia que quase 40% das mulheres com vida sexual ativa nunca tiveram um orgasmo? Isso é forte demais, cara. Falamos isso aqui no encontro passado. 40%. Então, se a gente está aqui em 100 homens, vamos pôr, tem talvez 100, 110, só para a gente entender a questão da porcentagem, para facilitar a nossa visualização.
talvez hajam 40 esposas, 40 mulheres, que talvez não estejam chegando ao orgasmo. Elas não estão atingindo o clímax, o ápice. E, logicamente, vai entrar naquela primeira estatística. 80%, ou seja, 80 mulheres entre 100 são insatisfeitas com a sua vida sexual. Não é? Então a gente tem que pensar sobre isso. Né? 40% das mulheres com vida sexual ativa nunca tiveram um orgasmo. Eu falei isso para uma pessoa, não lembro quem, converso com tanta gente, mas eu falei para alguém essa semana, imagine só, se você, homem, nunca tivesse chego ao clímax, nunca tivesse gozado, nunca tivesse ejaculado numa vida sexual, como que você se sentiria? Como que você estaria? E é sempre bom a gente olhar a coisa por esse prisma, por quê? Porque quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue entender bem o que o outro está sentindo, o que o outro está passando, não é? Então, 40%, falando, próximo slide. Ah lá, esse aqui aí pega a galera. Você sabia que a disfunção erétil, que é algum problema, né, na questão da ereção, afeta 48,1% dos homens, segundo uma pesquisa feita com 3.750 homens, uma pesquisa para um pós-doutorado. Eu falei para vocês, foi uma luta para achar uma estatística na área sexual, porque o Brasil é péssimo, não gosta de estatística, o brasileiro não gosta de fazer pesquisa, mas eu consegui, numa matéria de um pós-doutorado, né, e aí eu achei esse dado. Né, 48,1% dos homens têm algum problema na questão de ereção. E aí, somado com isso, 22 a 38% dos homens relataram que tem problema de ejaculação precoce em alguma fase da vida. Fala para alguém perto de você, fala assim, a coisa é séria, cara. A coisa é séria. E nós falamos sobre isso. Nós conversamos bastante sobre isso no encontro passado. Outra coisa que a gente falou, outra coisa que nós falamos, foram sobre as cadeias, né, que estão prendendo os homens. Eu vou contar uma experiência para vocês, isso não está no script aqui, mas foi uma experiência que eu acabei de ter. O William testemunha. Eu encostei meu carro aqui na frente do templo, agora 6h30, chegando aqui, e eu vim orando por vocês, orando por mim, orando por esse momento aqui, porque eu creio que esse momento é um momento muito especial. Isso é uma oportunidade de Deus, para Deus realmente fazer a obra nas nossas vidas. É um momento onde nós temos que abrir o nosso coração para sairmos daqui melhores do que nós chegamos. Quem acredita nisso aqui? Você precisa estar com o teu coração aberto, o filtro precisa estar aberto. E eu vim orando, e uma presença muito forte do Espírito Santo me tocando, até lágrimas escorrendo no meu rosto. Eu encostei o carro aqui na frente, e eu desci do carro, o William veio, e aí eu tive uma experiência muito forte naquele momento. Estava passando um rapaz, um jovem senhor aqui na frente. E na hora que eu bati o olho nele, dentro de mim, dentro do meu espírito, algo agitou. Deus falou comigo, chama esse cara. Isso não é uma coisa normal, é uma coisa normal isso? Sim ou não? Sim ou não, cara? Não é. Isso é coisa de gente doida. Tem psiquiatra aqui? Graças a Deus. Sabe o que ele ia falar? Você fala, esse cara é esquizofrênico, está ouvindo vozes. Se alguém ouve vozes e faz coisas estranhas, esse cara tem esquizofrenia. Só que eu sou um homem de Deus, um homem que tenho crido de todo o meu coração na voz de Deus. Eu conheço a voz de Deus. E aí eu chamei esse camarada, ele estava alguns metros já para frente. Eu falei, filho. Ele não olhou, eu falei, ô meu. Aí ele parou e olhou. Eu falei, chega aqui. Aí ele veio, eu falei assim, prazer, meu nome é Claudinei, como é seu nome? Ele falou o nome dele, até inclusive é um nome bíblico. E eu na hora a Bíblia diz que em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Eu falei assim, com o nome desse cara, eu falei, você deve ter alguma coisa aí. E aí ele, cabeça baixa, falou assim, olha, deixa eu dizer algo para você. Nós vamos ter um encontro de homens aqui e nós vamos tratar de um assunto sobre sexo, se você puder. Aí ele ficou meio assim, balançado. Ele falou, eu tenho um curso agora e tal. E aí o Espírito Santo dentro de mim começou realmente a mover. E eu falei, então filho, deixa eu te dar uma palavra. Não é por um acaso. Se você não pode ficar, mas deixa eu dizer algo para você. Deus quer fazer uma obra na sua vida. E esse camarada começou a se quebrantar ali na frente. E ele disse assim, eu estou afastado dos caminhos de Deus. Eu estou afastado. E aí eu comecei a conversar. Eu falei assim, olha, se você quiser,
eu posso te ajudar de alguma maneira. Chamei ele aqui para dentro. E quando ele entrou ali comigo no escritório, eu tranquei a porta, ele começou a abrir o coração. Ele fez uma primeira pergunta que ele fez para mim, ele falou assim: o que você acha de um homem casado que está gostando mais de uma outra mulher casada? Eu, naquele momento, poderia citar de Gênesis a Apocalipse, eu conheço bem as escrituras, mas eu falei para ele assim, filho, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Qualquer pessoa que está aqui, qualquer homem que veio aqui nessa noite, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Entenda isso. Você tem liberdade para fazer o que você quiser da sua vida. Eu falei para ele, você pode. Paulo uma vez até chegou a dizer que o homem pode o que ele quiser. Você pode todas as coisas. Mas, diga comigo, mas, nem tudo convém. Nem tudo convém. Eu falei assim, será que convém? Eu falei assim, eu acredito que Deus te colocou aqui, cara, porque Ele quer de alguma maneira resgatar você, restaurar a tua vida, restaurar a tua família, e eu dei ali alguns testemunhos para ele, contei algumas histórias para ele, e orei por ele. Eu falei assim, olha, Deuteronômio capítulo 28 fala sobre bênção, mas fala também de maldição. Quando a gente ouve a voz de Deus, nós podemos muito bem obedecê-la, se nós decidirmos obedecê-la. Se você ouvir a voz do Senhor teu Deus e tiver o cuidado de fazer tudo conforme Ele te ordena, você vai ser abençoado. Você vai ter uma vida abençoada. Porém, diz também lá, que se você ouvir a voz de Deus, mas você não tiver o cuidado de fazer conforme Deus está te mandando, infelizmente, maldições vão alcançar a vida dessa pessoa. Mas como assim maldição? Querida, maldição nada mais é do que a consequência da quebra dos princípios de Deus. Uma pessoa que vive quebrando os princípios da palavra de Deus, essa pessoa, ela acaba por se tornar uma escrava. Ela se torna presa. E foi isso que nós falamos no outro encontro, sobre a pornografia. Eu fiquei estarrecido porque eu peguei uma estatística que não é brasileira, e acredito que a estatística brasileira é tão ruim quanto a norte-americana. 45% dos cristãos, homens, confessaram que acessam pornografia, veem pornografia pelo menos uma vez por semana. 45% dos cristãos. Cara que conhece a palavra de Deus, cara que está caminhando com Deus. 45%. Isso é muito forte. Imagine como que não está lá fora então. Se dentro está assim, imagine fora. Vou dizer para vocês, 90%. E esses caras são caras casados, diga-se de passagem. Também outra coisa que nós falamos aqui, que 37% das mulheres cristãs, porque esse troço afeta todo mundo, homem, mulher, jovem, até crianças estão sendo afetadas. A gente assistiu um vídeo que hoje eu não vou passar por causa do tempo, que hoje eu quero entrar em algumas coisas bem práticas aqui com vocês, não é? Mas 37% das mulheres cristãs disseram ter acessado pornografia na internet, e 1 entre 6 mulheres confessaram que estão lutando contra o vício sexual. Estão lutando contra o vício sexual. 1 em cada 6. Talvez a sua esposa está lutando contra isso também. Porque essas coisas a gente tende a manter elas escondidas. A gente tende a empurrar para debaixo do tapete. Eu falei para aquele camarada que estava ali no escritório agora há pouco, e espero que ele tenha recebido no coração dele. Um dia Deus veio para um cara chamado Caim na Bíblia. Caim. Você já deve ter ouvido a história, não vou me prender muito nisso aí não. E diz que Caim, ele estava nutrindo no coração dele um desejo. Um desejo. A Bíblia chama isso de cobiça. E eu li para ele Tiago, capítulo 1, versículo 16, que diz que Deus não tenta ninguém com o mal. Deus não tem o mal para você. Eu disse isso aqui no outro encontro. Deus não tem o mal para você. Tem gente que pensa que Deus é um louco, que Deus é um esquizofrênico, que criou o homem do jeito que criou, cheio de tesão, cheio de pontos erógenos, ou seja, que tem atração, que tem desejo, e aí Deus chegou e falou assim, camarada, agora você está lascada, porque não pode, né? E Deus está lá dando gargalhada no céu, dizendo, está lascada lá, o cara está doido, ele vai se arrebentar. Deus nunca fez isso, e eu expliquei isso aqui. Não, o homem é atraído pela sua própria cobiça.
E a cobiça vai enrolando o cara de uma tal maneira que vai chegar uma hora que o pecado vai ser concebido. Vai ser concebido. E uma vez o pecado concebido, ele traz morte. Ele mata. Não, pastor, para com essa conversinha aí, isso aí é papinho apavorante, para fazer a cabeça dos incautos, para fazer os caras ficar com medo, né? Medo do inferno, medo disso, daquilo. Não, querido. Isso é verdade, mas eu não vou entrar nessa verdade. Eu nem vou falar dessa verdade. Mata o casamento. Quantos casamentos não estão morrendo por causa disso? Porque o cara está preso na pornografia. Hoje ele tem muito mais satisfação sexual sozinho, na masturbação, assistindo um filme pornográfico, como alguém conversava comigo e dizia que uma certa pessoa não conseguia se relacionar, olhe para mim, sexualmente com a sua esposa sem assistir um filme pornográfico. Imagine só. Chega a esse ponto. As escrituras dizem que abismo chama abismo. Buraco chama buraco, cara. Buraco chama buraco. E nós falamos bastante coisa, só que eu fiz questão de mostrar que Deus não é esse sadomasoquista que gosta de ver os outros sofrendo. Eu fiz questão de falar, poxa, cara, entenda a mente de Deus. Entenda a mente de Deus, olha aqui para mim. Se de tudo que a gente falar, já eu vou entrar na coisa prática, porque a gente quer coisa prática. Quem quer coisa prática aqui nessa noite? Nós queremos falar, né? Queremos falar de coisas pontuais, tudo bem. Mas de tudo que eu falar aqui nessa noite, se você sair daqui entendendo a mente de Deus. O profeta Isaías disse que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. São mais altos. Os caminhos de Deus também são mais altos. Deus faz o que faz, embora muitas vezes a gente não entenda. Embora muitas das vezes a gente não compreenda, mas Deus faz o que faz porque Ele nos ama. Olhe para mim, e Ele tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para você. Amém, querido? Quem acredita nisso aqui? Não, quem recebe isso? Não só acredita, mas recebe isso. Então, se você quiser e puder, olha para esse camarada, só se você quiser, e fala para ele assim, Deus tem o melhor para você, cara. Sempre. Deus não quer detonar com você, não. Deus não quer fazer você viver desesperado. Não. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. E as coisas que Deus faz por um motivo. Eu expliquei aqui, por exemplo, se o sexo ele fosse vivido dentro da ótica que Deus criou, dentro da perspectiva que Deus criou ele, a gente evitaria uma série de transtornos que nós hoje enfrentamos nesse mundo. Não é? Falamos aqui dos milhares e milhares de crianças que são abortadas. Milhares e milhares de crianças. Você imagina se o sexo fosse praticado dentro do contexto da aliança do casamento, marido e mulher, ia ter aborto? O que nós falamos aqui, praticamente zero, praticamente. Sempre há possibilidade, porque o ser humano, infelizmente, a sua essência, o homem, ele pecou, ele está afastado de Deus, o seu estado é um estado de decadência moral. Mas, por mais que o homem esteja afastado de Deus, ainda há uma centelha, vamos dizer assim. Ainda há uma centelha, existe um padrão moral estabelecido no mundo, mesmo no mundo, que leva a pessoa a ter consciência. Então, dificilmente o marido, ele diria para a esposa, vamos matar essa criança. Hoje estão usando o termo aborto para facilitar o negócio, mas é matar, vamos matar ela. Vamos matar ela. Dificilmente faria isso, sim ou não? Sim ou não? E sem contar os outros tantos problemas, eu citei aqui problema de filhos que crescem sem a presença do pai. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso, porque eu lido com homens que foram marcados por isso. Homens que têm buracos, feridas emocionais. Rapaz, e um cara que tem essa ferida, esse cara é um cara que sofre. É um cara que está buscando se afirmar na vida. Existem muitos tipos de reações, e eu não tenho tempo para falar sobre isso, não é? Existem muitas maneiras do cara, ele lidar com isso. Tem cara que ele se torna um cara fraco, desanimado. Agora tem aquele que ele vai engolir todo mundo, ele vai passar por cima de todo mundo para dizer que ele pode, que ele é capaz. Mas lá no fundo, ele está gritando, o coração, a alma dele grita, porque ele quer dizer, eu sou importante. Porque quem que ministra isso na vida de um homem? Um pai. É um pai que dá senso de dignidade, é um pai que ensina um filho a ser homem. Não é? Desculpe, aqueles que estão aqui foram criados pelas suas mães, eu falei isso aqui, louvado seja Deus por aquelas mulheres guerreiras vitoriosas, que foram verdadeiros homens. Verdadeiros homens. Porque quando o homem não é homem, está na Bíblia, quando o homem não é homem, Deus dá graça para que mulheres, elas façam o papel que muitos homens não estão fazendo. Está na Bíblia, pastor?
Leia a história de uma mulher chamada Débora. O cara covardão, assustadão. Ela chegou e falou assim: uma mulher vai levar a glória de um homem. Você fique sabendo disso. Uma mulher vai levar a glória do homem. E isso está acontecendo demais. Nós falamos sobre isso aqui. Esses problemas seriam evitados. E aí? E aí? Aí nós chegamos naquele lugar comum, aquele lugar que não tem para onde correr. Então nós precisamos confiar as nossas vidas a Deus. Amém, queridos? O som não está muito alto? Eu estou achando que está um pouco alto. Pode baixar, fazendo favor, homem de Deus. É que eu falo meio assim, expansivo e tal, é o jeito da madeira. Então, presta atenção, cara. Pô, que legal. Victor veio. Feliz, hein, meu? Que bom. Presta atenção. Nós chegamos nesse lugar comum. Nós precisamos da ajuda de Deus, nós precisamos confiar as nossas vidas a Deus. Nós precisamos nos render a Deus e render tudo, inclusive a nossa vida sexual. Amém, queridos? Amém, queridos? Inclusive a nossa vida sexual. Por que a gente tem tanta dificuldade de render a Deus a nossa vida sexual? A gente pensa que Deus só cuida das coisas espirituais. Quem inventou o sexo foi Deus, cara. Foi Deus que fez a mim e a você desse jeito, não é? Foi Deus que fez a mulher do jeito que ela é. A Bíblia diz que quando Deus cria o homem estava lá sozinho, o homem estava lá desanimadinho, ele estava vendo um leão, e do lado do leão ele estava vendo que o macaco tinha uma macaca, ele estava vendo o troço, e ele falou assim: alguma coisa está esquisita aqui, né? E ele passava lá, e já existia cópula, já existia, o negócio estava funcionando normal, vamos multiplicar. Quando Deus criou, a criação veio existir, Deus falou assim: multiplica, e para multiplicar tem que ter. Mas por que vocês têm medo de falar essa palavra? Que tabu desgraçado é esse? Para multiplicar tem que ter sexo. Tem que ter sexo. Agora você imagina Adão passando. O cara era o cara, meu, sarado. O cara era realmente a excelência da criação. Tudo que Deus criou, Deus disse ser bom. Mas quando Deus criou o homem e a mulher, Deus diz muito bom. Muito bom, é muito bom. O que Deus fez. E aí ele passa e vê o leão catando a leoa. E cata mesmo. Aí ele passa e vê o macaco pegando a macaca. Ele vai vendo essas coisas. E meu, começa a surgir ali uma interrogação dentro. Ele falou assim: esse negócio está esquisito. E aí? E comigo? E aí Deus diz assim: olha, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Diga comigo isso, diga: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só não, querida. Ficar sozinho é uma lástima, viu? Ao contrário, eu já vou derrubar um mito, nem entrei nos mitos aqui, mas já vou derrubar um mito aqui. Existe um mito que o cara solteiro é mais feliz. Mentira! Mentira, isso é comprovado cientificamente, não, porque psicologia não é ciência, mas estatisticamente, existem estudos que mostram que o cara solteiro, ele é mais infeliz. Ele é mais infeliz, ele não tem algo para estar junto dele, para somar com ele, rapaz. Isso aí isso é estudo. E essa conversa de que o cara sozinho é mais feliz, curte, pega todas, larga fora disso aí, isso é ilusão do mundo, cara. Isso é mentalidade anticristã, isso é antibíblico. A Bíblia diz, Deus disse que o homem estava sozinho e não era bom que ele ficasse sozinho. Deus disse: vou fazer alguém para ele, mas não vou fazer qualquer coisa não. Eu vou fazer um negócio que vai ser top. Vai ser top, tem que ser. Você tem que olhar, filho, para a mulher e ver nela aquelas curvas, porque isso atrai, nós somos visuais. Mulher, você tem que olhar e ver, para chamar a atenção. Deus fez desse jeito. Quem criou o padrão estético foi Deus, até falei isso aqui. O padrão estético vem de Deus. Homem é quadrado, mulher é toda meio arredondadinha, né, meu? Homem é aqui, ó, ombrão e tal. Não, mulher não. Mulher é diferente. Porque foi Deus que fez assim. Diz que Deus fez a mulher. E aí veio para o homem e falou assim: ó, cara, tá aí, rapaz. Eu fiz para você uma ajudadora, alguém para estar do teu lado, alguém para ser bênção na sua vida. E aí a partir de agora é assim. A partir de agora, o homem vai deixar o pai e a mãe, ele vai unir-se à sua mulher. Esse unir-se está falando de uma união espiritual, emocional e física. Sexo. Essa união se dá no espírito, na alma e no corpo. Foi isso que Deus disse. O homem deixa o pai, deixa a mãe, se une à sua mulher. E os dois se tornam? É uma só carne. Vocês acham que esse tal de uma só carne está falando do quê, meu? Do que vocês acham que está falando uma só carne? Sexo! Uma só carne. A mulher é côncava.
A palavra varão que está lá, no texto original, no hebraico, eu não vou ficar falando desses hebraísmos, essas coisas, não, porque não é o foco dessa palavra. Mas, literalmente, é pontiagudo. Está falando do pênis, meu. Pontiagudo, varão, pontiagudo. Pontiagudo. Você já parou para pensar nisso? A mulher é côncava. É para haver um encaixe. Foi Deus que fez. É o design. É o design. Existe uma teoria que combate a teoria de Darwin, é uma teoria 10, chama design inteligente. Porque tudo que Deus fez com um propósito. Nós falamos aqui. Então nós temos que confiar em Deus. Amém, queridos? Confiar que Deus tem o melhor para as nossas vidas, para a nossa vida sexual. Deus tem um plano para a nossa vida sexual. Deus tem um plano para a nossa vida sexual. Mas o problema é que a grande maioria de nós estamos aí sofrendo. A grande maioria de nós estamos aí lutando contra a maré, né? Dando murro em ponta de faca. Verdade ou não é, cara? Sim ou não? Falamos isso. Então hoje, cara, eu quero falar de algumas coisas práticas com vocês. Quero falar de coisa prática com vocês. Eu sou um cara que eu posso falar. Eu contei para vocês, eu tenho um vô que tinha 90 e tantos anos de idade. E o velho casou uma, casou duas, casou três, morreu, viu? Não foi divórcio, não. Morreu a primeira, minha vozinha, e aí ele foi e casou de novo, porque o velho era viril, gauchão, bugre e tal. E aí arrumou outra velhinha fundiu o motor, morreu também, enterrou. Aí foi lá, arrumou outra. Aí um dia, meu pai é chamado no hospital em Umuarama. Chega lá em Umuarama, contei para você, quem estava aqui? Quem lembra? Quem lembra dessa história? Chega lá meu pai em Umuarama, lá vem o médico, né? Com aquele comprimidinho azul. Vocês já ouviram falar naquele comprimido azul? Né? Só que o dele não era aquele original, não. Era aquele do Paraguai, né? Aquele quando você está andando lá. Quem que estava comigo no Paraguai um dia? Eu não vou contar não, né, Jefão? Quem estava comigo no Paraguai e o cara atrás. Você precisa, para mil. É para 1000, é para o cara conseguir dar 1000, não é? Aí, né, o velhinho tomando para 1000. Só que, cara, 94, 95, sei lá, 96 anos de idade, o motorzinho fundiu, meu. Não aguentou. Então eu posso falar com experiência para vocês. Né? Isso é genético. Oh, glória. Né? Aleluia. Essa hora eu sou pentecostal no extremo. O troço é bom, meu. O troço é bom demais. É muito bom. Não é? Só que a gente precisa derrubar alguns mitos. Vamos derrubar mitos? Vamos falar de coisa prática? Sim ou não? Posso falar com vocês de algumas coisas práticas? Vamos trocar uma ideia sobre algumas situações que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, eu cresci ouvindo algumas coisas. Eu aprendi muita coisa errada. E o pior, eu acho que eu até comentei isso no nosso encontro passado. Sabe qual que é o problema? É quando a gente aprende algo errado, não é? E aí a gente tem que deletar aquilo para aprender o certo. Esse é o desafio, viu? Esse é o desafio. E olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ficando. Porque a tendência da gente é ficar rígido. A tendência da gente é se enrijecer, é cauterizar. O troço vira um concreto, né? Aí é só Deus. Ainda bem que a Bíblia diz que a palavra de Deus é como um martelo. A palavra de Deus é como um martelo para quebrar a penha. Penha é pedra, é rocha, não é? Então a palavra de Deus é poderosa para fazer isso. Ainda bem, porque, cara, tem mentira que está tão arraigada que ainda que a verdade vem, a gente fica resistindo. Por exemplo, eu lembro, eu tinha amigos que falavam para mim assim, não, porque eu dou 3, dou 4 sem tirar de dentro. Quem já ouviu essas asneiras aí? Sim ou não? Rapaz, e você começa, cara, a acreditar num troço. Primeiro que você olha o cara e você fala assim, rapaz, e eu, cara, eu sou um fracasso total. Não é? Eu sou o coelho, o Carlos Delarré. Né? Vocês viram que ele veio de rosa hoje, né? Quem percebeu? Percebeu? Ele fez a gracinha comigo, eu falei, você vai vir de rosa. Você vai vir de rosa. Ele fez aquela gracinha da minha camisa aí, ó. Né? E você viu como é obediente? Né? Obedece. Diz que quem pode manda, quem tem juízo, obedece. Não tem muito juízo não, mas tudo bem. Queridos, e a gente ouve esse troço e a gente começa a acreditar. Aí você vai lá para a prática, né? E de vez em quando acontece igual o coelhinho ali. E aí você fica lá todo... Não, cara, deixa eu explicar para você. É aquele que eu estava falando do efeito refratário. Isso aí é estudo. Teve uns caras nos Estados Unidos doidos, que eles montaram um espaço para fazer uma pesquisa mesmo, sabe? In loco, empírico, vamos dizer assim. Testar. Botava um monte de sensor para entender todos esses processos que acontecem.
E o homem, ele tem um tal de efeito refratário, ou período refratário, o que é? Depois que você ejacula, depois que você chega ao gozo, ao extremo, você relaxa, faz parte. E existe um tempo de recuperação. Existe um tempo de recuperação para você poder voltar a ter uma outra relação. Pode até ter uma outra relação. Pode até ter. Às vezes a gente consegue. Não é? Às vezes. Mas existe um tempo. Também comprovou-se que o cara, quando ele é mais novo, ele tá mais viril, ele consegue mais rápido. Demora menos. Né? Os caras aí solteiros aí, né? Levanta, casa logo, meu, porque daí você, né, resolve a parada. Você faz uma, faz duas, faz três, e mais rápido do que os caras que já estão. A gente vai ficando mais velho, vai mudando, o organismo vai mudando, nossa fisiologia vai mudando, né? Esse corpo aqui, a Bíblia chega a dizer que ele está se corrompendo. Ele está se corrompendo, é como uma roupa. Quanto mais você usa, mais velha ela fica. O corpo é uma roupa, porque nós não somos corpo, nós somos espírito que tem uma alma e mora num corpo. Entenderam? Falei muito rápido demais? 2 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Paulo escreve à igreja de Tessalônica e diz assim: olha, que o vosso Deus vos santifique em tudo, no vosso espírito, alma e corpo. Nós somos um espírito, temos uma alma e vivemos num corpo. Então, esse corpo é uma casa. Esse corpo é uma roupa. Vou falar de casa. Eu construí faz 3 anos. Já faz 3 anos, Jair? Já mais ou menos? Uns 3 anos. Não é? E aí, cara, de vez em quando eu chego em casa, eu começo a ver as coisas e falo, meu Deus do céu, casa tão nova, já tem um monte de coisinha para mexer. É assim ou não é? É assim ou não é, camarada? Vocês estão comigo aqui, pelo amor de Deus? Ô Jesus, já começo a ver embolorando um cantinho ali, uma porta que já não está abrindo direito, não é? Agora imagina você, meu. Os anos vão passando, a casinha aqui, a capinha aqui, tem uns aí que eu até brinco, né? Que os caras estão igual caminhão de prefeitura, não é? O que é caminhão de prefeitura? É bom de ano e feio de lata. O cara tá feio de lata, né? Mas é bom de ano, cara, né? Tem uns meninos aqui na igreja que é comédia, né? Conhece os caras, então, que ano que você nasceu? Eu nasci em 84, eu falo, tu tá louco? Como, rapaz? 84, ué. Eu tenho uma turma aqui, nasceu em 82, 84, os caras estão tudo virando de costa ali agora, né? Os caras estão olhando pro lado, mas é. E aí você olha a carcassinha dos camaradas e fala, meu Deus do céu, mas é assim, meu. Isso é implacável, isso é para todo mundo. Uns mais, outros menos, tem a questão genética, mas todo mundo vai passar. Todo mundo vai passar. Você viu lá que o homem depois dos 40 anos, quase 50%, tem problema de ereção. Depois dos 40 anos, quase 50%, tem dificuldade do pênis enrijecer. Isso aí tem vários fatores físicos, fisiológicos, né? Tem fatores, psicológicos. Muita coisa está aqui, nós vamos falar sobre isso, joia? Né? Mas a gente precisa entender isso aí. A gente precisa entender. Né? Entenda o momento que você está vivendo. Entenda. Para, rapaz, de ter uma visão distorcida de quem você é. Alguém algum dia disse para você, né, homem que é homem pega todas. Que isso aí, rapaz? Se isso aí fosse verdade, você ia ver esse povo tudo feliz aí fora. Tudo feliz. Né? Esses caras que cada dia estão com uma, você ia falar assim, poxa, que cara satisfeito. Tudo mentira. Tudo mentira, rapaz. Um dia um irmão chegou para mim e falou, pastor, eu estava atendendo um cara milionário lá em Londrina. Milionário, dono de uma empresa gigante, cara milionário. E disse que o cara falou para ele, rapaz, descobri uma coisa pior do que ter uma mulher. Eu falei, mas como assim? Cara cristão. É ter uma mulher e uma ex-mulher. Aí o cara tá lascado. Porque eu tô tendo os mesmos problemas que eu tinha com a primeira, só que agora eu tenho a ex. Então vocês imaginam a minha situação. Filho, para de se iludir, cara. Para de se iludir, achar que é o mar de rosas. Essa aqui vai ser tudo de bom. Tudo que eu espero eu vou ter com essa aqui, porque essa minha esposa aqui, ela não me corresponde. Não se iluda. Não se iluda. Viu? Isso é um engano que entra na mente do camarada. Isso é uma mentira que vai entrando. Tem coisa que a gente às vezes não vai conseguir mudar do lado de fora, mas se você mudar do lado de dentro, você vai perceber as coisas de uma maneira diferente. Você vai perceber as coisas de uma maneira diferente. Então, essa mentira aí, né, o cara que pega todas, o cara que dá 3, 4, isso é mentira. Detonado. Sim ou não?
Sim ou não? Vamos sair daqui tranquilo? Hã? Os caras que estão aí, eu estou com 35, mas tem cara aqui com 40, tem cara no outro, enquanto a gente tinha senhor aqui de 62, 63. Hã? Fica carregando um fardo sobre você não, rapaz. Poxa vida. Hã? Tem momentos aí que eu não tenho desejo e tal. Isso aí faz parte. Se às vezes você perceber que está passando do natural, do normal, procura ajuda. Homem é muito muito cabeça dura demais, rapaz. Tem de homem morrendo de câncer de próstata. Sabe por quê? Por causa de uma cabeça de um cérebro de azeitona. Não, porque eu vou lá, o cara vai enfiar o dedo no meu toba. Não é? Chega lá, vem um negão igual Amaro, né, meu? 2 metros de altura, botando a luva na mão, fala, senta ali, querido. Né? O cara, você tá louco, rapaz? E tem aquele que tem o pior medo dele, vai que toma gosto, né? O cara fala, você já pensou se eu gosto desse negócio? Se eu pego gosto por isso aí, o cara não quer fazer. Aí, tá morrendo de câncer de próstata. Primeiro, escuta uma coisa aqui, ô jumento. Antes do cara tocar, porque não existe exame no mundo que substitua o toque. Ele ainda é o melhor exame. O toque. Não tem. Mas existe um exame preliminar, que é um exame de sangue. E se houver alguma alteração numa taxa lá, que eu não lembro o nome dessa taxa, porque eu não sou médico, né? Também para saber tudo. De 1 a 5. PSA de 1 a 5. Então se esse troço estiver muito alterado, o médico vai te chamar lá e falar, filho, deita no leito aí, que a gente vai ter que dar uma sentida. É uma palpadinha de nada, quem já fez, eu não fiz ainda, mas vou fazer, lógico, vou ter que fazer, vai fazer o quê? Vai chegar a minha hora. Oi? Depois, né? Quem fez, não vou expor ninguém aqui, né? Falar assim, você fez, o cara às vezes fica constrangido. Eu não vejo o porquê, mas tudo bem. Mas quem fez, fala que não é nada invasivo do cara. O cara não vai ficar penetrando lá e coisa não. Tira isso da cabeça. Ele vai sentir ali. É verdade, meu. Né? Os gonorantes de plantão aí, meu, sarta fora dessa cabeça, né? O cara ele vai sentir como que tá ali. Diz que esse exame, ele é porque o cara, ele colocando a mão, ele consegue perceber como que tá, né? Por que mulher vai no médico, joga as pernas para cima e o cara enfia e tal, né? Agora o homem, rapaz, o homem tem um problema sério nessa área. A gente precisa mudar aqui, ó. A gente precisa mudar a cabeça, né? Vamos continuar. Outra mentira. Esse aqui, cara, o mito do long dong. Quem lembra do long dong? Quem aqui é da época do long dong, pelo amor de Deus? Só eu? Tá, levanta a mão, deixa eu ver aqui. Então você tem mais de 30. O cara tem que ter mais de 30 anos, não é? O long dong era um cara que alguém dizia, o famoso tripé, né? Tripé. É aquele cara que, não é? Ele tem aqui, mas diz que ele tem uma terceira perna. E segundo na minha infância, é verdade. Na minha infância, adolescência, ali como adolescência, diz que o cara tinha um pênis de 50 centímetros, 60 centímetros. E aí, ficava aquela competição. Você já viu o homem no banheiro, né? Fica... Tá, cara... Porque na cabeça do homem, esse negócio do tamanho do pênis vai tornar ele mais homem ou menos homem. Que coisa besta, rapaz. Sai fora disso aí. Primeiro, existe uma média. Você pode às vezes estar até acima ou abaixo da média, mas isso aí não vai determinar praticamente nada. Nada. Nada, meu. Sai fora desse tipo de pensamento. A média do brasileiro diz que é de 12 a 18 centímetros, mas não é mole, não. É o troço tinino. Tinino. Quando tá lá, bota a reguinha, alguns começam no 12 e alguns chegam no 18. É a média do brasileiro. Você, quando era moleque, você fazia isso, né? Pegava a régua e ficava colocando. Verdade. Você riu primeiro, Ferrari. Você riu primeiro. Seu irmão tá aqui. Seu irmão tá aqui, pode contar pra gente os momentos constrangedores que você chegou. Ai, meu Deus. Você vê que... meu... Os caras são figura. Olha aí, vocês combinaram. O negócio vem de família, então. Meu, a gente fica medindo, né? Como se isso interessa. Filho, tamanho de pênis não determina muita coisa, não. Numa relação sexual, não. Mas você acreditou nisso. Muito tempo a gente carregou isso. Ficava alimentando esse tipo, né? Às vezes é uma cultura. E cultura, vou falar uma coisa para vocês, cultura para mudar. A Bíblia fala de um povo que precisou rodar um caminho que eles levariam
ali no máximo 30 dias para percorrer, caminhando em marcha. Eles ficaram 40 anos rodando e não chegaram no destino, precisou morrer toda uma geração. Sabe por quê? Por causa de uma cultura desgraçada. Sabe o que é uma cultura desgraçada? É uma mentalidade fora dos princípios da palavra de Deus. Isso é uma cultura sem a graça de Deus. Morreram, cara. Não atingiram o objetivo. Imagina um cara casado. Imagina um cara que ele vive com uma mulher 10, 15, 20, 30 anos. 30 anos, 40 anos, quando o cara vive bastante. 45, 50 anos. E ele nunca atinge o potencial da sua relação. Quando eu digo relação em todos os sentidos, inclusive relação sexual. Ele nunca entra na terra prometida na sua vida sexual. Por quê? Por causa de uma cultura desgraçada, é uma mente. Ele acha que ele precisa, ele acha que o pênis... Isso aí não significa nada. Você sabe que o clítoris da mulher fica bem ali na entradinha do negócio. E existem discussões sobre o tal do ponto G, não é? Porém, a mulher ela pode muito bem ser excitada através do clítoris. Muitas mulheres, algumas não, mas a grande maioria. Se o cara tivesse um pênis de 1 centímetro, ele esfregasse no clítoris da mulher, a mulher já teria satisfação sexual, teria prazer e poderia chegar a um orgasmo. Você entendeu? Então esse mito do long dong, a gente tem que implodir ele, jogar fora essa desgraça. Sim ou não? Então fala comigo, o mito do long dong detonado. Quem já assistiu aquele programa dos caçadores de mitos? Caçadores de mitos, detonado! Bum! Morreu, né? Agora eu vou falar de um mito desgraçado aqui e que, para a gente caminhar para o final aqui, porque daí eu vou fazer um outro negócio aqui. As mulheres não gostam de sexo. As mulheres não gostam de sexo. É uma conversa recorrente. De vez em quando eu ouço o irmão falando isso. Minha mulher não gosta de sexo. Conversei com alguém ontem sobre isso. A gente precisa, às vezes, ser um pouquinho mais sensível. Há mulheres que realmente elas têm uma dificuldade em ter uma vida sexual. A gente lida bastante com isso. Então eu falo assim, com muita autoridade. Tem mulheres que foram traumatizadas. Tem mulheres que cresceram dentro de um contexto familiar, onde ela ouviu o pai, a mãe, dizer que sexo é uma coisa suja, impura. O sexo é terrível. Disseram para ela assim, olha, você apenas vai satisfazer o seu marido e pronto. É a única coisa. É mais ou menos assim, você é apenas um objeto que ele vai usar e depois ele coloca de lado. E aí eu pergunto para você, uma mulher que cresceu dentro de uma influência, de uma mentalidade dessa, você acha que essa mulher, ela vai ter satisfação, prazer, ela vai querer esse negócio? Sim ou não? Não, pensa comigo, eu não quero que você responda assim, levianamente, eu quero que você reflita. Você acha que ela vai querer? Né? O que ela puder evitar, ela vai evitar. Ela está traumatizada, isso é um caso. E quantas mulheres que foram abusadas sexualmente? Quantas mulheres foram violentadas? Às vezes pelo próprio pai. Imagine só uma menina que foi violentada pelo próprio pai. Imagina a psique dessa pessoa, dessa mulher. Imagina. Um dia nós estávamos num encontro de mulheres e a minha esposa, pastora, estava ministrando. E Deus colocou algo no coração dela a respeito disso. E uma mulher, a gente já tinha ministrado a vida desse casal, nós temos um curso chamado Casados para Sempre. E esse casal fez o curso conosco. Essa mulher era uma mulher muito gorda, ela era uma mulher muito fechada, ela deixava o cabelo caído na frente do rosto, ela quase nunca se manifestava, quase nunca, raramente. Do jeito que ela chegava, ela sentava, ficava quietinha, terminava o encontro, ela ia embora. Mas aí nós, naquele período em que estava havendo aquele curso de casais, nós íamos ter um encontro de final de semana. E foi muito interessante, porque ela foi. E aí lá, Deus moveu na vida dela, ela procurou a minha esposa, procurou a pastora, e ela contou a história dela. Que história? Ela foi abusada pelo pai desde pequenininha, a mãe sabendo. Ela tinha marcas de mordida no seio,
mordida. Ela tinha marcas da violência que ela sofreu. E ela falou para minha esposa assim, embora o meu marido seja um homem de Deus, eu sei que ele é um homem de Deus, porém, eu tenho muita dificuldade de confiar. Às vezes quando eu vejo a minha filha sentada no colo dele, me dá um gelo. Eu chego a sentir um frio na espinha, porque é como se viesse aquela lembrança terrível. Então é com esse tipo de coisa que a gente lida. Tem mulheres que são traumatizadas por causa da atitude do homem. Por exemplo, há um dos cursos que a gente ministra aqui, chamado Veredas Antigas, que fala de uma mulher que namorou, nunca tiveram relação sexual, se mantiveram puros. Se mantiveram puros durante todo o relacionamento. Oh, obrigado, Roberto. Você é amigo meu faz quantos anos, Roberto? Não mais. Faz uns 20 já, cara. Quase isso aí. Presta atenção. Aí no dia das núpcias, deixa eu só tomar um golinho, obrigado, viu? No dia das núpcias, os dois foram para o quarto. E aí, começa aquele momento gostosinho ali, né? O cara vira um pavão nessa hora, né? Você já vira o pavão, né? Na hora do vamos ver, né? Se abre todo e tal. E aí, no momento que ela começa a se despir, tirar as roupas, ela estava toda preparada, né? Mulher para esse momento ali, às vezes coloca aquela cinta liga, bota uma lingerie mais, né? E aí ele, ali meia luz, ele olhou para ela e falou, nossa, eu nunca tinha reparado que você era assim, cheinha. Na hora das núpcias, cara. Não, isso não é brincadeira não, isso é verdade. Oi? Desculpa. Sargento Garcia, eu não conheço ele, mas deve ser. Né? Meu, o que você acha que isso aí, o que esse cara comunicou? Às vezes não foi intencional, e não é. Às vezes não é intencional. Quantas coisas que a gente faz que não é intencional, mas que fere as nossas esposas, que ferem as nossas mulheres. Verdade ou não é? Isso vai fechando. Eu falei isso até pro cara, a diferença da mulher e do homem, né? A vagina da mulher, como ela é algo para dentro, é interno, é diferente. O pênis do homem, cara, ele endurece e ele quer entrar em e diga-se de passagem, qualquer buraco, né? Verdade ou não é? O cara, às vezes, de vez em quando, ele quer colocar o pênis na orelha da mulher. Meu, não é porque é buraco que é para você enfiar, meu. Não, até vou falar depois um pouquinho. Não é porque é buraco que você vai enfiar. O cara acha que todo buraco é para enfiar. Eu vou pegar uma tomada. Enfia aí, rapaz, pra você ver o que é bom pra tosse. Cara, uma mulher traumatizada, ela vai estar tensa. Ela nem lubrifica, porque o negócio tem que lubrificar. Tem que lubrificar, senão não é gostoso. E a lubrificação a gente sabe que vem pela excitação. Por aquele momento, pela preliminar. Aquela preliminar vai preparar, vai relaxar. E quando relaxar, aí vai ficar gostoso. Mas uma mulher traumatizada, o troço vai ser horrível. Ela não vai querer. Ela vai relutar. Então há muitos casos assim. Eu poderia citar para vocês N situações. Poderia, o tempo não permite, cara. Eu poderia citar. Mas eu tenho visto isso. Que na grande maioria das vezes, os homens enfrentam muito problema com mulheres que ou não querem ter relação sexual, ou querem ter muito pouco. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Olha, muitos casos, onde ou a mulher não quer, ou ela não quer ter relação, ela faz de tudo, se ela pudesse, rapaz, costurar, ela costurava. Se ela pudesse usar como era o nome daquele negócio que na antiguidade colocava? Cinto de castidade, ela botava. E jogava a chave fora, lógico, né? Num lugar que ninguém poderia encontrar. Faria isso. E aí, a gente precisa aprender com Deus. Como que a gente vai lidar com essas situações? Como que você vai administrar isso? Você já parou para pensar, para refletir? Como está sendo? Por isso que a primeira palestra foi sobre o que a primeira? Comunicação. Como que está sendo a sua comunicação? Como está sendo? Que tipo de comunicação que você tem com a sua esposa? Qual é o nível de acesso você tem a ela e qual é o nível de acesso que ela tem a você?
A sua esposa, ela pode falar para você do que ela gosta e do que ela não gosta? A sua esposa pode ser franca e sincera com você de que ela não se sente bem, talvez, com algo? Às vezes é por causa de uma série de fatores, não vou entrar aqui. Até posso dizer para você, alguém já pensa assim, pastor, pode isso, não pode aquilo. Porque quando vai falar de sexo, os caras, se eu der um microfone na mão aqui, sexo oral é pecado, é só essas coisas que fala. Só isso. Rapaz, meu Deus do céu. O que eu participei até hoje de curso, o que eu participei até hoje de palestra, é só isso. Pode, sexo anal, sexo oral. Até posso falar rapidinho depois para você sobre isso aí. Mas, cara, isso aí não é o foco. Isso aí não é o foco. Isso aí é consequência. Joinha? Sim? É consequência. O foco não é esse. Eu vou ler um texto da Bíblia. Desculpa, Rony, eu não pedi para você preparar, mas dá para preparar aí? Pega para mim o texto de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. A Bíblia é manual, diga comigo, a Bíblia é manual. Não, enquanto todo mundo falar, não para, e aí nós fica aqui até amanhecer o dia. Diga comigo, a Bíblia é manual. E é mesmo, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Deus sabe o que fala, foi Deus que fez. Deus é o criador, Deus é o design, foi Deus que fez o negócio. Então, ninguém melhor do que Ele para explicar como que deve funcionar. Se você quer saber como algo funciona, nós já comentamos aqui, pega o manual, lê o manual, você vai entender. Olha o que fala aqui em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Diz assim, não vos negueis um ao outro, está falando de uma mulher. Que essa é uma tradução, eu vou ler depois no outro aqui, que é a linguagem de hoje. Não vos negueis um ao outro, senão de comum acordo e por algum tempo, a fim de vos aplicardes, dedicardes à oração e depois vos ajuntardes novamente, traduçãozinha, outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O que é isso que quer dizer? Pela falta de relação sexual. Então, não pode se privar. Eu vou ler aqui na tradução que é chamada linguagem de hoje, que é o português brasileiro que a gente fala corriqueiramente. É um português que a gente conta, a gente conversa, que facilita bastante para a gente entender. Diz assim, olha, que os dois não se neguem um ao outro, aí ficou praticamente igual, não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações sexuais por algum tempo. Entendeu? A não ser que concordem. Se não concordar, tem que chegar num... Qual que é o oposto de não acordo? Acordo. Tem que chegar num acordo, tem que haver um acordo. Há uma premissa bíblica, Amós capítulo 3, versículo 3, que diz: como vai andar dois juntos se não tiverem acordo? Tem como? Tem como dois andar juntos se não tem acordo entre eles? Sim ou não? Não tem, meu. Tem que haver acordo. E aqui está dizendo, a não ser que concordem em não ter relações, ó aqui, por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. O cara, ele quer focar, ele está focado em outras coisas, espirituais aqui no caso. Só que diz assim, mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. E é isso que está acontecendo. A maioria dos homens estão passando fome, a maioria dos homens, e é por isso que o cara apela para filme pornográfico. É por isso que o cara apela para revista pornográfica, é por isso que o cara apela para uma vida promíscua. Ele não pode ver uma mulher passar na rua, pesa mais do que 10 quilos, sobe meio fio, pisca o olho, bate o coraçãozinho, ele já está assim, ó, secando. É verdade, meu. O que tem de gente assim, rapaz, quando eu vejo uma menina, eu tenho uma filha de 15 anos, está ficando uma princesa e a cara da mãe dela, quando eu olho para ela, eu vejo o corpinho dela lá, rapaz, é igualzinho a mãe dela, igualzinho gata. Imagina, foi quando eu vi minha esposa, tem que ter química, tem que ter essa atração física, não, essa conversinha assim, não, meu irmão, é aquela coisa de ser espiritual, né? Deus é Deus, qualquer coisa. Lógico que não, rapaz, você tem um padrão estético e você tem que ir atrás disso, daquilo que você gosta. Imagina você pegar um negócio que você não gosta, um negócio que você acha feio, né? Isso não existe. Isso não existe. Agora tem essa mentalidade aí de igreja. Isso aí é uma besteira lascada. Rapaz, o que eu vi de bobeira dentro de igreja, rapaz, até hoje, isso é revoltante, só faz mal. Só faz mal. Bota o moleque para casar com 17 anos de idade, 18 anos de idade. Não, é para o cara não fornicar. É para o cara não viver em prostituição. Aí casa um menino, aí dá 2 anos, separa. É lógico, não tem condições. Não tem formação nenhuma, nunca foi treinado, nunca foi ensinado. É assim que acontece com a maioria.
Vi essas balelas dentro de muita igreja aí. De muita igreja. Isso aí é uma besteira. Querido, presta atenção. Presta atenção. A palavra de Deus está ensinando para a gente aqui um princípio de que o casal ele não pode ficar sem ter uma vida sexual. E quando o casal não tem uma vida sexual, se isso acontecer, diz que tem que ser em comum acordo e por muito pouco tempo, para não ocorrer problemas piores. Adultério, ou o cara se render a vícios sexuais como masturbação. Não, você não precisa disso, rapaz. Pega aí para mim Provérbios, capítulo de número 5. Provérbios, capítulo 5, versículo de número 15. Provérbios 5, capítulo de número 5, versículo de número 15. Olha lá, vamos ler. Estou caminhando para encerrar, tá, queridos? Diz assim: beba das águas da sua cisterna. Está falando de relacionamento de homem e mulher, de relacionamento sexual. Você tem uma cisterna que é a sua esposa. E aí está dizendo, beba dessa água. Da água da tua cisterna. É dela que você precisa beber, é lá que você vai matar a sua sede. Águas que brotam do seu próprio poço. A tua esposa é para você assim como você é para ela. A Bíblia diz que o homem não tem poder sobre o seu próprio corpo, assim como a mulher também não. Um pertence ao outro. Isso é princípio das Escrituras. Nós vivemos um tempo de muita distorção. Aí alguém vai falar, mas isso é machismo, isso é feminismo. Não, isso é princípio das Escrituras. Beba dessa água. Vai lá, próximo versículo. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Ou seja, a sua mulher, ela veio acontecer isso com ela. Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Nunca, filho. Sua mulher é sua, sua família é para você. É isso que é o propósito de Deus. Essa é a vontade de Deus. Seja bendita a sua fonte. Você tem que aprender a abençoar a sua esposa. Uma mulher que é abençoada pelo seu marido, ela não nega a ele nada. O problema é que está faltando bênção do homem para a sua mulher. O problema é que as mulheres não estão sendo abençoadas como elas devem ser abençoadas. E aí, lógico, filho, aí essa mulher, a fonte dela está fechada. Ali está dizendo, abençoada seja a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. É com essa mulher, cara, que você vai se alegrar. É com essa mulher que você vai pirar o cabeção. É com essa mulher que você vai fazer rodopio lá dentro de casa. É com essa mulher, não é com a estranha, não é com a mulher, a meretriz. Não, é com essa mulher que você tem que se redescobrir. O problema é que o cara ele começa a viver aquela rotinazinha, porque ele tem uma mentalidade, não terminei ainda não, meu Deus. Ele tem uma mentalidade religiosa. E acha que tudo é pecado. Tudo é pecado. Não pode isso. Aí tem os doentes dentro do corpo de Cristo para adoecer mais ainda. Fui um dia numa palestra. Falei, meu Deus do céu, rapaz, me botaram uma mulher lá de 70 anos para falar, viúva. E aí a mulher me pegou Romanos capítulo 1 e disse assim, sexo oral é pecado, olha aqui. Judiação daquela mulher. Lógico que eu não interrompi, eu não pude falar, eu não falei nada. Primeiro que eu não era o líder sênior daquela igreja, eu era um pastor, eu não era o pastor. Se fosse aqui, terminava a palestra com todo respeito, eu me dirigiria e diria assim, olha meus irmãos, existem algumas coisas que a gente precisa rever aí, né? Não é bem assim, mas numa outra oportunidade a gente vai sentar, a gente vai conversar. Porque Romanos capítulo 1 está falando de outro assunto, está falando de homossexualidade. Não está falando de sexo oral. Quando diz que o homem mudou o seu costume, assim como a mulher também mudou o seu costume, está falando de homem que se relaciona sexualmente com homem, mulher com mulher, não está falando nada sobre sexo oral. Porque se sexo oral é pecado, você para de beijar a sua esposa. Para de dar beijo na boca, porque é pecado. Para de beijar o seio da sua esposa, porque é pecado, porque é sexo. Ou você acha que sexo é só penetração? Alguém falou para você que sexo é apenas pênis dentro da vagina? Então você não sabe nada de sexo, filho. Você precisa aprender tudo de novo. Rapaz, sexo, cara, é cheiro. É verdade ou não é? Por que mulher usa perfume e a gente... O dia que ela passa e você está animado, o negócio já começa a ficar instigado. É verdade ou não é? O cheiro. Sexo é o sussurro. Sexo é até uma soprada no cangote do camarada. Agora você vai falar para mim, sexo oral é pecado. Rapaz, vai ler a Bíblia que você vai descobrir que não é. Lê o livro de Cantares. Li ele todo hoje para poder conversar com vocês. Lá fala, cara, de beber na taça.
Fala. Verdade. Está lá. Está nas escrituras. Aí vem uns palermas, vem as pessoas para jogar jugo em cima dos outros. Jogar sobre os outros uma religiosidade que não serve para nada. Só joga o cara para baixo. Só torna o cara infeliz. Religião é uma desgraça mesmo, né? Ah, tal da religião só faz mal pro camarada. Uma mentalidade, sim, pequena. Ô, meu. Deus quer que você seja feliz no seu relacionamento conjugal. Deus quer que você seja feliz na sua relação sexual. Amém? É a Bíblia que está dizendo. Provérbios está dizendo isso. Continua aí para mim, homem de Deus. Diz ainda. Gazela amorosa. Ei, meu. Gazela. Essa mulher seja realmente assim, ó, uma gazela amorosa. Isso aí é uma linguagem que eles entendiam bem, né? Porque nossa vida é uma vida urbana, então a gente não entende essas coisas aí. Mas lá não, era diferente. É? Vamos traduzir isso para o português. Homem gosta de carro, né? Pensa num carro ajeitado aí. Sei lá. Pensa numa Ferrari. Ferrari. Não pensa no Ferrari não, Ferrari. Imagina os caras pensando, não pode. Pensa, né? Numa Bugatti Veyron, vamos mudar para Bugatti Veyron, chega a 400 por hora, né? Uma Bugatti Veyron, né? Gazela amorosa, Corsa graciosa, que os seios, aí seio, filho, da sua esposa sempre fartem de prazer, não é? O seio, pode beijar, pode pegar, é bom, é muito bom, os seios da sua esposa. Olha lá. E sempre o embriaguem. O que é embriagar? Como que é embriagar? Fala para mim. O que é um cara embriagado? Hã? É um cara que está... O cara dá risada à toa. Dá ou não dá? Quando ele toma umas a mais, como que ele fica? O cara dá risada à toa. O cara fala bobagem. Filho, é o que as escrituras estão dizendo para você. Você tem que se embriagar com o carinho dela. Se embriagar. Chegar nesse ponto, passa lá, vai lá. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana, de uma qualquer? Vai lá, passa o próximo. O Senhor vê os caminhos do homem. Falei isso pro camarada que estava ali dentro da minha sala. Eu falei, rapaz, Deus está vendo você, cara. Você vê? Falei, se eu fosse você, eu ficava aqui, porque eu vou falar sobre isso. Olha lá, o Senhor vê os caminhos do homem. Deus estava vendo um cara passando pela rua. Eu falei para ele, filho, Maringá tem mais de 400 mil habitantes. Você mora em Mandaguari. Você está passando aqui na frente, eu estou chegando nesse mesmo horário. Pensa em matemática, eu não sei aqui quem é matemático, quem trabalha com estatística. Qual é a probabilidade de eu encontrar aqui você na porta, rapaz? É Deus vendo você, Deus vê cada um. Você que está aqui nessa noite, você não está aqui por uma casa, Deus te trouxe aqui. Porque Deus tem um plano na sua vida e tem um plano para a sua vida sexual. Amém? Deus tem algo para a sua vida sexual. O Senhor vê os caminhos do homem, examina todos os seus passos. Próximo versículo. As maldades do ímpio o prendem. Quanto camarada preso, quanto cara amarrado, quanto cara vivendo uma vida angustiada. Por quê? Porque ele sabe que ele está vivendo fora dos padrões de Deus. Ele está fora dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Ele sabe. Ele sabe. E o cara está vivendo preso, ele está vivendo amarrado, ele está vivendo... A vida conjugal dele é uma lástima. Insatisfeito. Por quê? Porque ele está preso. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Próximo versículo. Certamente morrerá por falta de disciplina. Foi dominado. O que é falta de disciplina? Em vez de você dominar o desejo, você é dominado por ele. O cara foi dominado pela vontade, pelo desejo. Falei aqui da outra vez, rapaz. De vez em quando a gente sente vontade de matar os outros. Sente ou não sente? Os caras, fica todo mundo assustado. Esse pastor é fora da casinha. É verdade, meu. Eu falei domingo aqui, se eu tivesse como é o nome daquele big carro, aquele carro lá que tem aquelas rodonas de 3 metros de altura. Hã? Bigfoot, de vez em quando no trânsito, por isso que eu falei, Deus não dá asa para cobra, né? Porque senão, pica o pescoço. Se tivesse negócio desse, de vez em quando, não é sempre não, mas de vez em quando eu passar por cima de vários carros aí no trânsito. Né? Porque dá raiva, você fica nervoso. Tudo bem, mas não quer dizer porque você tem um sentimento que você vai ser dominado por ele. Sim ou não? Uma vontade, você vai ser dominado pela vontade. Você não é dominado por desejo, você não é dominado por vontade. Certamente quem é dominado por falta de disciplina, essa pessoa vai andar cambaleando por causa da sua insensatez. Vai ser vencido, esse cara vai ser infeliz.
vai se dar mal. Último versículo. Meu filho. Ah, não, pode, era até ali, versículo anterior. É porque tem uma tradução que diz que o cara realmente, ele vai morrer. Ele vai morrer. E quando fala de morrer, não está falando, o cara vai cair duro. Houve caras que estavam fazendo sexo e realmente deu um piripaco na maquininha, no coração e morreram. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando de uma morte espiritual. A separação de Deus. A Bíblia diz que os adúlteros, eles não vão entrar no reino de Deus. Não vai mesmo. Não vai, querido. Não se iluda. Não é o Claudinei que está dizendo isso, não. É as Sagradas Escrituras que diz que os adúlteros, eles não vão entrar no reino dos céus. Não vão os fornicadores. O padrão de Deus é um padrão muito sério. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou buscar, na minha vida conjugal, eu vou buscar uma estratégia para que eu venha me suprir e suprir a minha esposa. Mulher é diferente de homem. Mulher, ela é uma cabeça diferente. Você já sabe disso, isso não é novidade. Não é? Quando você vai na churrascaria, quem come mais? Você ou sua mulher? Você ou sua mulher? Por que os caras botam promoção? Mulher. A mulher não come. Você vai na churrascaria, um rodízio, a mulher não come muito pouco. No sexo não é muito diferente não, rapaz. Às vezes o cara tem um apetite desenfreado, ele quer fazer sexo todo dia, é verdade ou não é? É verdade ou não é? Ele quer desestressar, o cara ficou estressado no trabalho, e ele precisa desestressar, e ele quer fazer sexo todo dia, de segunda a segunda. Hã? Alguns. E aí a mulher não, a mulher ela quer aquele negócio mais bem elaborado. Ela quer 2 vezes no máximo. E aí, o que a gente faz um negócio desse? Vamos chegar num acordo. Então, se a mulher quer uma vez, eu quero todo dia, a gente chega na coluna do meio. Qual que é a coluna do meio? Dia sim, dia não? 2, 3 vezes. Tem que tomar cuidado. Porque você vai continuar com fome. Porque o teu padrão é qual? Comer todo dia. É ou não é? Você tem fome. E aí? Tentou? Isso aí é o maior engano, né? Já vi muito pastor também ensinando a fazer isso. Meu irmão, conversa com a irmã, chega num acordo vocês dois lá, aí vocês fazem, ela não quer, você quer, então faz assim, né? Só de vez em quando. Não, o cara vai ter problema. O cara vai ter problema. Eu vou, para encerrar, vou propor algo para você. Só que isso tem muito a ver com a comunicação. Como que está a sua comunicação com a sua esposa? Como está a sua credibilidade, a sua abertura com a sua esposa? Que tipo de homem você está sendo para ela? Tua esposa, ela acredita em você? Você consegue ser franco, sincero, olhar no olho dela? É interessante porque a Bíblia diz que quando Adão pecou, a primeira coisa que ele fez foi se esconder. Se escondeu. Por quê? Eu vi que eu estava nu, ele viu a impureza dele. Um homem impuro, ele não consegue olhar no olho da esposa. Um homem impuro, ele não consegue ter uma vida sexual efetivamente prazerosa. Ele até tenta, ele até disfarça, mas ele não é feliz, porque ele é impuro. Então você precisa tratar essas questões. Você precisa, hoje, conseguir olhar no olho da sua esposa e chegar num acordo que não é um acordo de meio termo. Joinha? Entenderam? Nem acordo de meio termo, não. Eu vou propor um modelo para vocês. Eu aprendi isso com um cara e eu achei demais, eu vou propor para vocês um modelo. Vocês podem acatar ou não. O modelo é uma referência do futebol. Futebol. Clássico versus peladinha. Vocês já ouviram falar da peladinha? Não estou falando de mulher pelada, peladinha. Não é o termo? É esse o termo? O que é uma peladinha? É pereba, né? O cara vai descalço. É assim ou não é? Vai ou não vai descalço? Sem camisa, um time sem camisa, outro time com camisa. É assim ou não é, cara? Me ajuda aí, eu preciso encerrar esse negócio, vencer o horário aqui, o troço tá piscando aqui. Ué. Vai explodir, o cara disse que botou uma bomba na hora que começar a piscar aqui. Peladinha. É aquela coisa... Mas é gostoso. A gente se diverte, sai rindo, sai ou não sai? Que legal. Se achando os profissionais, né? Se achando o Ronaldinho, se achando... Então, eu quero falar para você sobre esse modelo. Mas esse modelo precisa estar calcado num relacionamento de sinceridade, olho no olho, abertura. Sua mulher precisa confiar em você.
Só que ela precisa ser tratada também. Eu até estou pensando a gente marcar um evento com homem e mulher para a gente entrar nesse assunto. Ô, glória aos irmãos ali. Ô, aleluia. Fala, Jeová. Daqui a pouco um já começa. Porque tem cara que sofre, rapaz. E sofre mesmo. Porque não é fácil. O clássico. O clássico, cara, é outra coisa. Você tem que falar a verdade para sua mulher. Você fala, mulher, se você não me suprir, se você não me matar a sede, eu vou ter problema com pornografia. Eu vou ter problema, que é pecado, né? Eu estou usando o termo problema no sentido de que vai ficar difícil com outras mulheres. Porque quando eu ver uma mulher passando, eu vou, mesmo sem querer, por mais que eu me esforce, eu vou começar a ceder. O desejo, porque a concupiscência dos olhos é forte, a Bíblia diz. Concupiscência, a inclinação do olho, o desejo do olho. Homem é visual ou não é? Quem aqui gosta de fazer amor com a luz acesa? Quem gosta? Ô, rapaz, lógico, a gente quer ver o negócio. Eu contei para vocês no encontro passado, lá em casa a gente tem que chegar no acordo. Graças a Deus tem a suíte lá. Aí eu acendo a luz do banheiro, abro a porta, e aí fica aquele, né? Porque eu quero ver. Eu preciso ver. Porque eu sou visual. É bom ver. É ótimo ver. Então, esse modelo diz o seguinte, que haverá momentos que você precisa preparar um clássico. Isso você vai conversar com a sua esposa. O problema é que o homem não fala sobre isso. O homem não conversa, é um problema, cara. O cara faz sexo com a esposa dele, amor, né? Há tanto tempo ele nunca perguntou para ela se ela se sente bem com aquilo. Né? Por exemplo, a pergunta que todos fazem, pode fazer sexo anal? Mas olha, rapaz, todo mundo faz. Eu nem vou falar se é, não é, sabe? A Bíblia às vezes não responde certas perguntas. Tem perguntas que não são respondidas na Bíblia. Não são. Não é a intenção de Deus ficar respondendo, cara. Isso aqui pode, isso aqui não pode. A criança que é assim, tudo é pode, não pode, a mentalidade muito assim. Mas eu vou falar uma coisa para você. Mas você já pensou em conversar com sua esposa e de repente falar para ela assim, olha, como que você vê o negócio? Ou você quer apenas suprir uma tara sua? Porque o homem tem tara por bunda. Isso é cultura. O brasileiro tem tara por bunda. Por que o brasileiro tem tara por bunda, assim como o americano tem tara por peito? Hoje mesclou o negócio por causa da globalização, a televisão, os filmes, a gente começou a ver as peitudas, a gente começou a gostar das peitudas também, e a mulherada tá botando silicone para satisfazer. Mas se a gente for falar de estrutura, a mulher brasileira não era peituda. Ela não era, porque as mulatas, elas não são peitudas, mas elas são bundudas. Verdade não é? E no processo de miscigenação, nessa mistura, as mulheres ficaram com a bunda bonita, cara, por causa da influência das mulheres negras. Pensa na bunda. E o brasileiro gosta do negócio. Hoje está gostando de peito por causa da influência, né? Isso é cultural. E aí o brasileiro tem tara por bunda. Aí o cara quer saber se ele pode colocar o pênis dele no ânus da mulher dele. E pronto. Mas você tem que pensar, não é nesses termos, você tem que pensar o seguinte, como que a minha relação com a minha esposa está acontecendo? Minha esposa, ela está se sentindo feliz, ela está bem? Ou será que ela é uma das 80 mulheres a cada 100 que estão dizendo assim, minha vida sexual é uma porcaria? Faz cara de que está bem, mas lá no fundo é insatisfeita e infeliz. Será? Você já parou para perguntar para ela se ela gosta que você quer colocar o teu pênis na orelha dela? Porque o cara vê um buraco, ele quer enfiar o pênis dele. Porque ele acha que todo buraco é para colocar pênis. E nem todo buraco, olha aqui para mim, eu vou encerrar. Eu não vou entrar, pode, não pode. Eu particularmente acho que não deve. Não é poder, não deve. Por questões fisiológicas. O ânus, a gente sabe que ele é para excretar, é para jogar fora o resto, né? Mas a boca é para comer. Para com isso, que boca só é para comer o quê, meu? Boca é para beijar, boca é para falar, boca é para um monte de coisa. Não é só, não. Então, agora o ânus, a gente sabe que o ânus é para excretar. E aí você vai, ali na melhor das hipóteses, cutucar um saquinho de bosta. Verdade. Mas dá tesão? Eu sinto. Aí é problema seu. Eu não vou entrar nesse... Acho que não deve. Eu não sei se a mulher se sente confortável, porque é doloroso. E é doloroso. A gente usa lá uma vaselina, a gente usa um negócio lá. Tá, meu. É outro assunto. Outro assunto. Mas... o que eu quero falar para você, rapaz,
É você realmente hoje chegar num acordo e ter uma vida sexual com a sua esposa segundo a vontade de Deus, segundo o plano de Deus, satisfatória. Conversa com ela. Fala, mulher, me ajuda. Eu preciso que você me ajude. Tem dia que eu vou precisar fazer amor na hora do almoço com você. Porque eu tô a ponto de bala. Eu tô a ponto de atropelar um cara na rua. Eu tô a ponto de soltar a mão na cara de um cara. Porque o homem, quando ele está assim, ele fica tenso. Fica ou não fica? Ele fica irritado ou não fica? Ou é só eu? Mas, rapaz, você fica com vontade de bater até no passarinho que está cantando. Porque você quer relaxar. Você quer relaxar. Então conversa com a mulher. E aí faz a peladinha com ela. Peladinha. Né? Gol! Pronto, acabou. Carlos de la Rê, o coelhinho lá. 5, 1, 2, 3, 4, 5, pá! Hã? Essa mulher, ela pode. Eu sempre brinco com os irmãos, olha, eu estou tomando a liberdade de falar algumas coisas porque vocês vieram aqui, cara, o problema é de vocês. Você está aqui. Eu estou em casa, aqui é minha casa. Né? Eu brinco com os irmãos, com aqueles que são meus filhos, que caminham comigo, eu falo muito para eles, existe 1001 maneiras de preparar Neston. Invente a sua. Invente a sua, camarada. Existem 1000 maneiras. Às vezes, amado, fala da tua esposa, você não precisa se masturbar. Ir lá, ficar pensando na Brooke Shields. Isso é adultério mental. Adultério mental. Você está adulterando mentalmente. Está pensando numa outra mulher que não é a sua mulher. Porque ninguém se masturba pensando num pé de couve, sim ou não? Alguém aqui se masturba pensando num pé de couve? É que daí a gente vai separar você e vai pegar você e vai, né, encaminhar. A gente tem um amigo aí, né? Hospital Psiquiátrico de Maringá e tal. Porque, cara, isso é um problema gravíssimo. O cara está se masturbando pensando num pé de couve aí. Não, o cara, ele pensa normalmente o quê? Normalmente ele pensa numa mulher. E na grande maioria das vezes, não se engane, não minta para você, é em outra mulher que não a sua. É em outra mulher. Por que você não conversa com a sua esposa? Ela não pode te dar essa sensação? Te ajudar? A esposa pode masturbar? O esposo pode? Lógico que pode. Eu acho que deve. Eu acho. Por quê? Como assim acha? É porque, lógico, a Bíblia diz, esposa, masturbarás o teu marido quando ele tiver... A Bíblia não fala um monte de coisa. Mas a Bíblia não vai falar isso aí, né, meu? A Bíblia não vai falar isso aí. Mas a Bíblia fala que a mulher não pode deixar o homem na mão. Assim como o homem também não pode deixar a mulher na mão. 40% das mulheres nunca tiveram um orgasmo. Você já olhou no olho da sua esposa e perguntou para ela se ela não está fingindo que está feliz? Não, rapaz. Você sabe se a sua esposa algum dia realmente ela chegou no clímax e disse que troço bom, vamos fazer de novo? Ou ela apenas, né, seu Teixeira? Ou ela apenas está cumprindo um papel de boa esposa? Tem que ter clássico. E aí, filha, aquela cueca rasgada, pelo amor de Deus, bota fogo naquela desgraça. Não, rapaz. Vai lá na Riachuelo, faz 5 vezes, compra umas 10 cuecas novas. Sei lá, 10 contos, bota lá 10 colheres, 10 cuecas, 100, e 5 vezes você não vai pagar uma ninharia. Mas pelo menos você não vai dar desgosto para sua mulher. Ver aquele troço. Aí o cara vai no banheiro antes, faz tudo em volta do vaso. Para com isso aí, rapaz. Isso aí arrebenta com a mulher. A mulher, quando vai limpar o banheiro, que ela vê aquele troço lá, ela perde o tesão por você na hora. Se você não consegue segurar a mangueira, você é o long dong, mas pelo menos pega um papel higiênico e seca aquele troço lá, rapaz. Não é? Ou faz sentado igual eu faço sentado. Eu faço sentado. Eu tenho 3 mulheres em casa. E eu respeito elas. Eu faço sentado e descobri. Deus é tão bom comigo, porque o William é um cavalo que vivia. Eu falo, faz sentado, rapaz, ajuda. Né, a mulher. Tá. Não, isso aí não é coisa de homem, não. Aí eu fui estudar. Você sabia que cientificamente, quando você urina sentado é melhor para o teu organismo? Você tem menos risco de ter o câncer de próstata. Pega lá o pai dos burros Google, coloca lá, você vai ver pesquisas médicas. O cara, a bexiga dele realmente ela esvazia completamente. Por isso que o cara, quando está de pé, ele faz... Pss, 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 fica lá, né, parecendo uma mangueira que está acabando a água. Não consegue esvaziar. Acaba de fazer xixi, daí a pouco volta lá e tenta fazer mais um pouquinho. Pss, 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 troço tá, não é? Senta, rapaz, relaxa. Mas não tem nada a ver com tem que ser... Meu, faz um clássico lá, cara.
Bota lá, rapaz. Tem um menino aqui de Maringá, faz sucesso no Brasil todo, com música cristã romântica. Música cristã romântica. Henrique Cerqueira, daqui de Maringá, o menino, cara, faz sucesso no Brasil todo. Compra um CDzinho do rapaz, e tem outros, mas pega lá um CDzinho do rapaz, para não botar aquelas músicas, vai tchutchuca, pão, tchupão. Não, isso aí não, cara. Isso aí é desvalorizar a mulher, isso aí é falar que a mulher é um pedaço de carne. Não, pega uma música, princesa, gostosa, eu te pego, mas assim, é coisa boa, né? E bota lá, pode dançar, rapaz, pega tua esposa ali, ó, peladinho, ó, dança peladinho, bota meia luz, acende uma velinha lá com cheiro. Ei, pastor falando de vela, Deus me livre e guarde. Você vê as mentalidades religiosas? É para dar um clima, rapaz. O troço fica gostoso, esse negócio cheiroso. Minha esposa, cara, bicho, eu louvo a Deus, hein? Esse dia eu conversando com ela, falando sobre esse assunto, a gente fala mesmo, rasgado. Ela falou, você fala alguma coisa, eu te mato. Hoje à tarde mesmo ela veio assim, amor, você tá muito nervoso? Porque eu tava nervoso, né? Falar assim e tal. Você fica nervoso. Você tá nervoso, ela tá querendo dizer assim, você quer namorar? Você quer dar uma relaxada? Né? Porque eu tava estudando, tava lendo, tava tenso. Falei assim, amor, dá licença, deixa eu ficar aqui sozinho, tava orando. Né? Aí ela foi lá umas 3 vezes, eu neguei. Eu tava, né? A atenção era outra, frio da barriga aqui, pra vir falar com vocês, poder comunicar algo para abençoar a tua vida, cara. Eu quero que você saia daqui melhor do que você chegou. Amém, querido? Faz um clássico de vez em quando com a tua esposa. Não vai de motel, não. Motel é uma desgraça. Motel só vai gente para adulterar. Motel só vai gente, amado, para fazer coisa errada. Homem com homem, mulher com mulher. Aquilo é uma desgraça. Ali tem espírito de demônio lotado naquele lugar. Não, filho. Não. Pega um motelzinho filé. De vez em quando, não precisa fazer sempre, não. Mas pega, valoriza a sua esposa. Né? Faz uma viagem com ela. Você tem que ter um clássico, você tem que ter clássico. Né? Aquele clássico, tipo Flamengo e Corinthians, 4-0. Né? É um clássico. Os corintianos vibram nessa hora. Fica 50-0. Fica de pé, o horário está mais que estourado, filhos. Né? Então, mas quem entendeu o negócio do clássico e da peladinha aí? Deu para entender? Mas daí é o seguinte, e aí? Ó, não adianta só informação. Vocês receberam um monte de informação. Se você não agir, informação sem ação é igual? Nada. Nada. Informação sem atitude é igual a nada. Você quer continuar do jeito que você está? Eu vou encerrar agora falando isso. Você quer continuar do jeito que você está? Tá ruim, mas tá bom, né? Cantando essas músicas. Tá ruim, mas tá bom. Vamos empurrando com a barriga. Não, começa até a melhorar esse negócio da barriga aí. Procura dar uma ajeitada aí. Lógico, tem coisa que faz parte com os anos, mas assim, que depender de você, se esforça, meu. Se cuidar para sua esposa. Faz a sua parte. Faz a sua parte. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se não tá bom, Deus quer te abençoar aqui nessa noite, amém? Deus quer te dar graça, te ajudar, para você sair daqui, cara, olha. E essa área da sua vida dá um up, uma mudança. Se tá bom, aquela máxima, né? Ô máxima desgraçada. Quem foi o burro que inventou esse negócio? Se melhorar, estraga. Quem disse algum dia que o que melhora, estraga, fica pior? Quem foi o cavalo que falou isso? Se melhorar, melhora. Rapaz, não fala mais isso não. Isso é mania que a gente pega por causa dos outros, né? Como que você tá? Todo um jeito, se melhorar, estraga. E se melhorar, você vai fazer mais festa ainda. Você vai ficar melhor ainda. Vai melhorar, estraga. Todo mundo quer melhorar, amém? Então tá bom, mas vai melhorar. Vamos orar por isso? Vamos pedir para Deus nos ajudar? Quem quer fazer isso comigo nessa hora? Mas você quer fazer mesmo? Quer fazer isso mesmo? Então fecha o seu olho. Não vai dar para abrir para pergunta. Eu tinha colocado ali 15 minutos de pergunta, eu já atrasei 15 minutos, então não tem 15 minutos para pergunta mais. Você pode mandar por escrito, eu respondo numa outra palestra. Antes de começar a outra, eu respondo. Sexo oral, como que não é, sexo anal. O que você quiser saber, filho, a gente troca uma ideia segundo a palavra de Deus. Amém? Fecha o seu olho. Paizinho Santo, obrigado por esse tempo. Pode acender a luz aqui. Obrigado porque eu creio que o Senhor nos trouxe aqui com um propósito. Cada um desses homens que estão aqui pela tua vontade. O Senhor, ó Deus, os atraiu a este lugar de alguma maneira, um convite de um amigo, ó Deus, de alguma forma. Então eu te peço, Pai, dá graça a cada um deles. O Senhor conhece o deitar e o levantar de cada um. Nós lemos ali
Provérbios, quando fala que o Senhor conhece os caminhos do homem, o Senhor vê, e o Senhor vê mesmo. Então, meu Deus, o Senhor que vê, o Senhor que sabe, esse jovem que está numa tentação tremenda, porque a sua libido está lá em cima, os seus hormônios estão gritando, e ele está doido para transar com a namorada, ele não vê a hora, ó Deus, mas de repente, Pai, ele não entende as consequências que isso pode trazer para a vida dele, para o futuro dele. Ó Deus, eu oro para que o Senhor ajude. Eu falei muito para casal e, ó Deus, de repente esse jovem que está aqui, esse adolescente, ele precisa de direção. Espírito Santo, vem ajudar cada um aqui. Ajuda esses jovens, ajuda esses adolescentes, ajuda, ó Deus, aqueles que ainda estão nesse tempo, aguardando o momento certo. Porque a coisa certa tem que ser feita na hora certa e do jeito certo. Então dá graça, Pai, para que eles possam se manter fiéis, primeiramente a Ti, fiéis às suas futuras esposas. Quantos homens que se relacionaram com outras mulheres, ó Deus, e mesmo que foi antes do casamento, mas eles estavam sendo infiéis às suas futuras esposas, porque essas mulheres não eram as mulheres para serem as suas esposas. E quando eles se casaram, eles já estavam contaminados e trouxeram para o casamento tanto problema, tantas dificuldades, tantas crises, ó Pai. Então eu peço nessa noite, Senhor, guarda esses jovens, guarda esses adolescentes, Pai, para que eles possam caminhar no caminho do Senhor. Eu também oro, Pai, por cada homem, por cada esposo que está aqui. Ó Deus, que a mão do Senhor esteja sobre eles, que o Senhor os conduza, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre do mal, que o Senhor os ajude a viver uma vida conjugal, ó Deus, na plenitude, 100% daquilo que é a Tua vontade, que eles gozem, literalmente, gozem de um relacionamento abençoado, um relacionamento, Pai, satisfatório em todos os sentidos, no espírito, na alma e no corpo. Eu abençoo cada um deles, ó Pai. Que, ó Deus, nessa noite o Senhor leve cada um debaixo da Tua potente, da Tua poderosa mão, que nessa noite, Senhor, eles ao saírem daqui, ó Pai, eles saiam daqui dispostos a buscarem mais e mais do Senhor, nesta área da vida deles, que eles saiam daqui dispostos a confiarem a Ti, essa área que muitos pensam que não pode confiar a Ti, que pensam que isso não é coisa de Deus, isso não tem nada a ver com Deus, com a palavra de Deus, mas tem. A Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que esses homens não andem em trevas, mas que a Tua luz os ilumine na sua vida conjugal, especificamente na vida sexual como casal, ó Pai. Eu oro por mim, oro pelos meus irmãos, eu abençoo. Se alguém estava aqui preso, Pai, por um relacionamento de adultério, se alguém aqui estava, Senhor, se envolvendo com uma mulher que não é a sua mulher, ó Deus, a esperança para esse homem. O Senhor, ó Deus, hoje quer libertar ele dessa cadeia. O Senhor quer hoje, Pai, livrá-lo, ó Deus, disso, Pai, que levará ele à morte, morte espiritual eterna, separação eterna de Deus, mas vai levar à morte também da sua família, a morte do seu casamento, a separação. Quantos homens se separaram por causa de uma aventura, se separaram por causa de uma conquista? Ó Deus, uma satisfação apenas. Senhor, que o Senhor liberte esse homem agora, que essas cadeias caiam por terra. Todo espírito maligno que estava, Senhor, agindo na vida desse homem, prendendo ele, laço de alma, toda ação maligna, caia por terra em nome de Jesus. Que esses homens sejam livres e que eles se mantenham firmes no propósito, ó Deus, de ter uma vida sexual abençoada com a sua esposa, em o nome do Senhor Jesus. Eu oro no nome do Senhor Jesus, para a glória e louvor do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Se você está recebendo essa oração, se você crê e quer ser abençoado na sua vida, nessa área específica da sua vida, diga amém, diga graças a Deus. Se puder rapidamente, repita comigo essas poucas palavras, diga: Jesus, eu acredito que Tu tens o melhor para mim, em todas as áreas da minha vida, inclusive para a minha vida sexual. Então eu quero confiar a Ti agora. Eu quero entregar nas Tuas mãos esta área da minha vida. Me ajuda, Senhor. Me liberta daquilo que estava me prendendo, me fazendo um escravo. Me ajuda, Senhor, a ser um homem de verdade. Um marido que corresponde à minha esposa. Um homem que supre a minha esposa. E que, como consequência, essa mulher não terá dificuldade alguma de me corresponder e de me suprir na minha vida sexual. Em o nome de Jesus que eu peço
e já agradeço. Todos digam amém. Diga graças a Deus.